Viajantes, preparados e preparadas para o que vem aí nesse Vibes da semana? Gente, fica aqui comigo uns minutinhos para a gente conversar sobre o gostinho que vai ser essa semana, ditando o movimento que vai acontecer no nosso segundo semestre de 2025. Eu acho essa semana muito decisiva, porque ela vem trazer pra gente uma certa necessidade de agilidade, de adaptabilidade, de flexibilidade, de mudanças. Eu tô aqui no fundo desse céu maravilhoso no sul de Minas, esse outono trazendo para nós a lembrança de que tudo na vida muda, assim como as estações mudam, né? De que tudo na vida é cíclico, de que a única certeza que a gente tem é que nada vai permanecer da mesma forma, seja daqui 2 meses, 2 dias, 2 anos, nada vai se manter. E eu vejo que essa semana é muito uma continuação do que a gente já vem trabalhando na última semana, que por sinal, se você ainda não ouviu Vibes da semana passada, vale para essa semana também. Volta um vídeo, assiste, porque a gente vai fazer uma continuidade. Na semana passada a gente teve lua cheia em Escorpião, a gente teve aí no final de semana o encontro do Sol com Urano, que ainda está reverberando e que vai continuar eletrizando essa semana. É uma semana que vem tirar a gente das estruturas que a gente acha que estão nos assegurando e que na verdade a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que remexer. Eu até assim começo esse Vibes desejando que você tenha começado essa semana muito incomodada, muito inquieta, com um cutucar aí dentro de provocação para que você se questione de que tudo que eu estou fazendo na minha vida agora faz sentido com o que eu realmente gostaria de estar fazendo. É óbvio que não dá para ter tudo, é óbvio que nem tudo a gente vai conseguir fazer ao mesmo tempo, mas eu vejo que tem um aspecto essa semana principalmente, que é Vênus fazendo um trígono com Marte, Vênus em Áries fazendo um trígono com Marte em Leão, falando muito dos nossos desejos. A Vênus fala muito daquilo que a gente quer, daquilo que a gente deseja. E em aspecto com Marte, falando muito do quanto a gente vai ter que superar os nossos limites para alcançar, para conquistar isso que a gente deseja. É um aspecto de fluidez, mas essa lua em aquário da segunda-feira, ela fez ali um cutucar nesses planetas de alguma forma, trazendo para nós, né, Mercúrio também, que está em touro, trazendo para nós ali uma mente fritante, pensante e uma vontade realmente de trazer as mudanças que a gente quer ver reverberar na nossa vida para que a gente possa se abrir para o novo. É cansativo esse processo de ficar falando da gente abrir pro novo, desapegar, gente, mas a vida é isso, né? A vida é essa constante mudança. E eu até escrevi algumas notas pra gente ajudar a desapegar, porque logo depois que essa lua ficar minguante em aquário, amanhã na terça-feira, a gente vai ter a lua em peixes até quinta, e peixes é um signo mutável, vem aí limpar tudo, vem fazer a gente fluir, feito água do mar, né? E esse mar pode estar muito revolto, mas esse mar também pode estar para peixe, ajudando a gente a mudar de novos lugares para a gente pescar peixes melhores. Então eu vou falar ali, quando a lua chegar em peixes, sobre algumas notas para ajudar a gente a desapegar. Uma reflexão que eu tive aqui que tem bem a ver com essa lua minguante que tá vindo por aí. Antes de tudo, para quem não me conhece, sou a Ellen Noronha, sou astróloga viajante. Eu venho aqui toda semana trazer esse Vibes da semana pra gente se guiar através do céu aqui na Terra. Se você ainda não conhece meu trabalho, eu te convido a me seguir lá no Instagram. Eu estou como @Ellen_Noronha, @Ellen sem H com 2 L's. Então eu compartilho minhas reflexões e minhas viagens, tanto daqui quanto geográficas. Aqui no canal, se você ainda não está inscrita e não está inscrito, por favor, isso me ajuda a chegar em mais pessoas. E às vezes você fica assistindo, não está inscrito no canal, então já se inscreve e já deixa seu like aqui pra mim, porque isso me ajuda a chegar em mais pessoas. Se você deixar pra dar o like lá no final, acaba que você esquece, e eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito útil pra você. Minha agenda de junho está aberta, está se preenchendo, então se você ainda não conhece meu trabalho, aqui na descrição desse vídeo tá aqui todo o meu portfólio de atendimentos, formulário de agendamento. Normalmente, gente, quem não conhece meu trabalho ainda não sabe a potência que tem você se conectar comigo através do Zoom, que a gente faz leituras online, para que eu possa trazer esse direcionamento totalmente voltado para você, para sua vida, com base na tua história, no teu contexto atual e com base no céu, né, que é a ferramenta que eu mais utilizo para conseguir direcionar as pessoas, além de toda essa bagagem que eu tenho aqui dentro de vida, né, de trazer para as pessoas também aquilo que eu já vivi, aquilo que eu já experienciei, aquilo que, enfim, a astrologia já transformou na minha vida. E bora lá, gente, bora começar esse Vibes de uma vez. Na segunda-feira a gente tem esses incômodos, né? A gente amanheceu com a Lua fazendo oposição com Marte, fazendo ali quadratura com Mercúrio. Então, às vezes, a gente acordou meio cri-cri, meio incômodo, meio inquieto nessa segunda de manhã.
E que bom, né? Porque é quando a vida cutuca a gente, é quando as coisas incomodam a gente que a gente vai atrás para resolver. Então, por isso que eu desejo que vocês tenham acordado de forma mais inquieta, incômoda, para que a gente possa refletir, matutar sobre o que a gente precisa mudar, quais condicionamentos, quais padrões, quais regras a gente anda seguindo que disseram pra gente que a gente deveria seguir, mas que na verdade a gente nunca parou para se questionar se realmente a gente deveria estar fazendo aquilo, gostaria de estar fazendo aquilo. Todo mês a lua passa por Aquário, em algum momento do mês. A lua passa por todos os signos, né? Mas quando ela chega em Aquário, gente, pelo menos uma vez no mês, a cada 28 dias, é o momento da gente parar, refletir e se questionar mesmo das coisas e argumentar com a gente mesmo, sabe? Porque, gente, é muito fácil a gente se perder de si no mundo que a gente vive, no mundo cheio de influências, no mundo em que a gente tem uma sociedade que determina, né, pré-padrões ali que a gente precisa seguir aquilo. Então, é um momento, principalmente porque a lua vai ficar minguante em Aquário amanhã na terça-feira, da gente parar, olhar para nossa vida, fazer uma análise mesmo e falar assim, o que de verdade é meu aqui? O que é realmente da minha autenticidade, da minha forma de ver o mundo de uma maneira mais original, mais autêntica? E a gente se confunde muito, né, gente? Tanto por conta dos meios que a gente está inserida, ou às vezes pelas comodidades também, porque cutucar, né, questionar, dá trabalho. E às vezes a gente fica ali, não vou ver isso agora não, deixa para depois. E o processo de autoconhecimento, gente, ele demanda responsabilidade constante. A gente precisa estar muito disposta a olhar para dentro, a buscar ferramentas, a colocar na prática aquilo que a gente não quer, porque às vezes a gente vê e a gente fala assim, vou fingir que não vi. E não dá, depois que viu já não dá para desver mais, né? Então, assim, é um movimento da gente assumir essas atualizações que a vida está pedindo. No último final de semana, o Sol encontrou Urano, isso acontece uma vez por mês, mas em Touro é o último ano que isso acontece. Ou seja, desde vocês podem recapitular, desde 2017, o que estava acontecendo na sua vida que, principalmente nesse período de abril para maio, sempre causa um rebuliço. Touro, que é onde tudo isso está acontecendo, está desde 2017 sendo ativado por Urano. E é muito antagônico essas energias de Urano com Touro, porque Urano é mudanças, é surpresas, é o imprevisível, sem aviso muitas vezes. E Touro é um signo seguro, fixo, que traz aquela energia da gente ter estabilidade, segurança. Então, desde 2017, Urano está em Touro cutucando essas estruturas, abalando, de certa forma, essas estruturas. Só para eu dar um exemplo para vocês, eu tenho Touro na minha casa 4, que é a casa da casa, do lar, da base, das raízes, da família. Desde 2017 foi quando eu me tornei oficialmente nômade, quando eu assumi esse rótulo mesmo, esse título. Porque antes eu era meio nômade, mas não entendia que eu era aquilo, né? E quando foi 2017, que eu tava voltando da Austrália, que eu morei lá por um ano, foi quando eu realmente decidi assumir, me apropriar desse estilo de vida. E é muito curioso quanto de coisa aconteceu de lá pra cá com relação a essa questão de moradia, de base, de pertencimento, que vai... Ai, gente, tá passando um negócio aqui. Segura aí. Que vai pra muito além de uma casa em si, né? Quando a gente fala de casa 4, de casa, é esse lugar de pertencimento, de proteção, de onde a gente cria raízes. E hoje eu, né, há um ano e meio eu decidi não ser mais nômade, mas estou aí construindo agora um outro estilo de vida que não necessariamente é totalmente fixo, mas que também não é totalmente nômade. Então, assim, Urano trouxe aprendizados incríveis para mim durante esse período. Então, é uma oportunidade da gente fazer uma reflexão, recapitular, né, onde a gente tem Touro no nosso mapa, o que tudo mudou desde então até ali. E agora, com essa lua minguando em Aquário, a partir de amanhã, às 8h58 do horário de Brasília, a lua em Aquário vai fazer uma quadratura, ou seja, um aspecto tenso, um ângulo de 90 graus com o Sol que está nas últimas horas no signo de Touro. Ainda dando um ultimato final de tipo assim, o que aqui você ainda precisa reformular, desapegar, atualizar. É como se fosse, gente, uma atualização de sistema mesmo. É como se a gente olhasse para uma versão nossa, recente até mesmo, e falasse assim, o que eu preciso atualizar dessa versão? É como se a gente recebesse um novo download. Então a gente precisa estar muito aberta para essa energia mais criativa, mais dinâmica, mais disruptiva. E tudo isso, gente, vai acontecer amanhã às 8h58, que é essa lua minguante, que inicia essa fase, a última fase da lunação taurina. Na semana que vem, na terça-feira, a gente tem uma lua nova
lindíssima, eu vou comentar sobre isso com vocês. Essa lua minguante vai acontecer no grau 29 de Aquário, tá? Então, se vocês até no final quiserem comentar onde vocês têm Aquário pra gente conversar um pouco. E aí, às 3h55 da tarde, amanhã da terça-feira do dia 20, o Sol chega no signo de Gêmeos. Bem-vinda à temporada das Geminianas e dos Geminianos. É uma temporada que vem lembrar a gente de que tudo muda também, porque Gêmeos é um signo mutável, é um signo que vem lembrar do quanto a gente precisa ser flexível, adaptável, do quanto a gente precisa explorar novas facetas, novas perspectivas, novas visões, quanto a gente precisa aguçar a nossa curiosidade pelo novo, por aquilo que a gente ainda não sabe. E eu acho que isso é a grande dádiva da nossa vida, a gente entender que falta muito ainda, gente, pra gente aprender, falta muito pra gente saber, e a gente precisa estar em constante movimento, né, nessa espiral da vida, para que a gente consiga absorver mais informações, aprender mais coisas. E eu acho que essa energia do Sol em Gêmeos, gente, vem trazer uma aceleração para nós. É óbvio que a gente já vive num mundo totalmente acelerado, mas às vezes a gente está correndo urgente, contra o tempo, para coisas que a gente não gostaria de estar correndo. Então, como você tem usado o seu tempo hoje, porque Mercúrio ainda está em Touro, ensinando muito do quanto a gente precisa entender que às vezes menos é mais, né? Então, às vezes a gente está correndo dia a dia, lutando, fazendo as coisas, isso aqui. Mas será que a gente está realmente correndo em direção àquilo que a gente gostaria de estar correndo? Ou será que a gente está correndo em direção àquilo que os outros acham que é o certo estar correndo? Bons questionamentos para essa energia que vem acelerar a nossa vida, mas que a gente acelere para coisas que realmente fazem sentido para nós, para coisas que realmente vão levar a gente para algum lugar que a gente gostaria de chegar, né? Porque não adianta nada a gente estar correndo aí para as coisas dos outros, para as coisas que não fazem sentido, enfim, vocês entenderam o recado, né? Então as coisas tendem a acelerar, e aí a pergunta é, eu quero que acelere para o mesmo caminho que eu estou rumando, ou eu quero gastar essa energia dessa corrida contra o tempo, que a gente tá, né, assumindo isso na nossa vida, com toda essa tecnologia, com tudo isso que tá muito acelerado, mas pelo menos tá indo para um lugar que eu gosto, né, para um lugar que faz sentido para mim. Então fica aí um bom questionamento. E aí, a gente tem a entrada da Lua em Peixes, amanhã às 9h28, na terça. Essa Lua em Peixes vai até no horário de almoço ali da quinta-feira, às 13h25. E aí que vem Peixes desaguando tudo, uma Lua minguante em Peixes. Ela vem trazer mais sensibilidade para nós, ela vem trazer esse fluir com as nossas águas internas. Peixes é um signo correlacionado com as águas dos mares. E pensa, gente, naquela imensidão daquele mar, tem muita coisa lá no fundo do oceano que a gente ainda não descobriu, né? Então é a gente aprender a nadar, melhor a gente aprender a nadar do que ficar ali remando contra a corrente. É melhor a gente fluir. Eu ouvi no podcast, eu acho que da semana passada, da Lela Brandão, falando perfeitamente sobre mudanças. Gostosas Também Choram. É um podcast que eu gosto bastante. E que ela vem falar, é melhor a gente ser rio do que ser pedra, né? Porque pedra, gente, pedra fica ali no meio do caminho e não muda, nada acontece, é só levado pela água dos outros, né? E a água, ela adquire vários formatos, ela evapora, ela condensa, ela congela, ela pode ser muitas coisas, né? Então eu acho que essa energia do mutável fica muito forte a partir dessa semana. E Peixes vem lembrar a gente muito desse purificar, da gente limpar tudo que a gente precisa limpar. O último signo do zodíaco vem falar sobre os fins também. E aí eu anotei ontem algumas notas para desapegar que eu queria ler para vocês, porque eu acho que tem muito a ver com essa energia da Lua em Peixes que vem por aí, e é uma reflexão que vale para a vida. Então escutem só. Não é sobre o que sentimos com tal coisa, um amor, um lugar, uma casa, mas sim o sentimento que essas coisas nos despertam. São neles que devemos nos apegar. Esses sentimentos nos ensinam que é possível sentir o que um dia nunca imaginamos sentir, ou sentir algo que nunca imaginamos que poderíamos sentir novamente. E isso não é sobre a coisa em si, mas sobre o sentimento que ela acende em nós. Então essa reflexão vem nos lembrar do quanto a gente precisa sim lembrar dos sentimentos que todas essas coisas despertaram em nós, mas que não está fadado a ser somente sobre essa coisa, sobre a casa, sobre a pessoa, sobre aquela situação, sobre aquele cenário. Mas sim o quanto a gente gostaria de sentir aquilo que a gente sentiu com essas coisas, mas de outras formas. Né? Então, por muitas vezes eu me vi muito apegada às casas que eu estava, ou a relacionamentos, a coisas, a situações. E depois que eu fui parar, né, muita terapia para entender isso, gente, que na verdade eu não estava apegada àquilo em si. Eu estava apegada ao sentimento que aquilo me causava.
E eu acho que isso traz um tom de esperança da gente acreditar que é possível sentir os mesmos sentimentos, ou provavelmente até melhores, com outras situações, com outros cenários, com outras coisas que nos levam para o mesmo caminho desse sentir. Porque às vezes a gente não tá apegado com a coisa, a gente tá apegado com o sentimento que aquela coisa nos traz. Então, eu acho que é uma ótima reflexão pra gente ter sobre essa lua em peixes, da gente fluir, da gente acreditar de que os sentimentos que a gente se apega, eles podem ser vividos de uma maneira muito mais saudável até mesmo, se a gente se dispor a descobrir novos lugares, novas pessoas, novas coisas, novas formas de viver, tá? Então fica aí essa reflexão pra vocês. Não esquecem de compartilhar esse vídeo com quem vocês sentirem que tá precisando ouvir essa mensagem, porque eu acredito que, pelo menos pra uma pessoa isso chega, eu sei que chega pra muitas pessoas, mas tem sempre pra alguém que chega assim, pá, e pode ser pra você que tá ouvindo isso agora. E aí, a gente tem na quinta-feira, gente, presta atenção, porque olha, o bagulho fica fogo no parquinho na quinta-feira, mas um fogo bom, gente, é um fogo bom. O que que acontece? A gente na quinta-feira, a partir das 13h25, primeiro que a lua já chega em Áries, minguando em Áries, mas Áries é um signo de fogo, é um signo de tomada de coragem, de atitude, de iniciativa. Então eu vejo que a gente ganha mais coragem para fazer esses desapegos, para tomar decisões, para fazer o que precisa ser feito a partir de quinta-feira. Isso vai até as 2h37 do sábado. Junto a isso, Marte, que é regente de Áries, está lá em Leão, signo da coragem também, fogo puro, fazendo aquele aspecto que eu falei lá no início para vocês com a Vênus que tá em Áries. Perfeito, gente. É a gente olhando para aquilo que a gente deseja, para o que a gente quer e tomando coragem para fazer o que precisa ser feito, né? É aquela energia de instinto, de, nossa, de bora, vamos fazer acontecer. Junto a isso, o Sol em Gêmeos, que tá trazendo essa nossa capacidade, né? Ajudando a gente a ter a nossa capacidade de mudanças, de adaptabilidade, de flexibilidade, já chega em Gêmeos, principalmente na quinta-feira, fazendo um sextil com Netuno, que tá em Áries. Ou seja, Gêmeos e Áries. Áries é o início, Gêmeos é aquele que corre ali e vai fazendo ali os caminhos, vai desbravando ali pequenos lugarzinhos, vai buscando novas informações. Então também é um aspecto fluido. E para complementar, na sexta, na verdade no sábado, é no sábado que vai ficar mais forte, o Sol vai fazer um trígono também com Plutão, que está em Aquário. E esse movimento, gente, é de muita transformação. É um trígono muito bonito, mas que demanda bastante energia para a gente transformar, para a gente realmente abrir a mente, para a gente olhar para a vida com outros olhares, parar de ficar assim, ó, olhando só para a mesma coisa, com o olhar viciado para a mesma coisa. É a gente, ó, abrir todas as possibilidades. Então vem aí um processo de muita transformação, principalmente mental, porque também no sábado a gente vai ter Mercúrio nas últimas horas ali em Touro, chegando pertinho de Urano, que é o mesmo que chegou lá perto do Sol no final de semana passado. E aí, gente, é a mente fritando. Eu vejo que de quinta pra frente, gente, a gente vai ter uma aceleração mental tão grande que a gente precisa até tomar cuidado pra gente não reagir na impulsividade, mas pra gente colocar essa mente pra funcionar em como que a gente vai fazer as mudanças, as disrupções, as atitudes, tomar as decisões que a gente precisa. A gente tá ali também trazendo uma energia muito, não só intelectual, que a gente pode estar lendo. Gente, pegue um livro pra ler. Eu fui uma pessoa que cresci em biblioteca, eu sou muito apaixonada por ler. É óbvio que eu tive muito incentivo com relação a isso, apesar de não ter tido muito exemplo visível, assim, de ver, né, os meus pais lendo, principalmente minha mãe, que já não tinha tempo nem pra nada, né, trabalhava o dia inteiro fora, tava lá estudando quando podia, depois que já tinha metido, mas eu fui muito incentivada a ler desde pequena e eu gosto, né, e o quanto a leitura me salvou na vida. E hoje em dia a gente perde muito tempo mesmo da leitura para as redes. Eu sou uma pessoa que gosto de ler e tenho que me policiar em ficar nas redes sociais, mas eu acredito que a gente precisa fazer uma forcinha, porque a leitura salva, o conhecimento salva. Então esse movimento de Sol em Gêmeos, Plutão em Aquário, Mercúrio junto de Urano é uma energia super inteligente e eu vejo que a gente busca toda essa inteligência nos livros. Então, sei lá, vai ler um romance, ou não precisa ler só coisa técnica, né, gente? Porque às vezes a gente não tá no movimento tanto da leitura e aí fica lendo coisa muito densa, muito maçante. É difícil mesmo de pegar o ritmo. Um cara que eu gosto muito de acompanhar, que me lembra toda hora que eu vejo ele no Instagram, eu falo assim, sai desse celular e vai ler um pouco. É o Bookster, é o Pedro Pacífico. Eu amo acompanhar ele.
E a Isabela Mesadri também, que é uma astróloga, né, que mudou toda a minha vida, que é uma referência que eu sou muito fã. Ela também tem é como se fosse um clube do livro, né, mas assim, é gratuito, ela tem os astrobooks do mês, por sinal ela está lançando o livro dela, que ela, primeiro romance, ficção, que fala sobre astrologia, lá no perfil dela vocês conhecem melhor o livro, enfim. Com certeza vai ser de muitas reflexões por aqui, porque eu tenho o maior carinho e admiração. A Letícia Mello, que é a minha maior ídola, assim, a Letícia é nômade, viajante, também tá lançando o segundo livro dela, o Pra Sempre é Agora, que por sinal estarei em BH pro lançamento. Quem é de BH e me acompanha aqui, bora marcar esse feat desse encontro. E então, essa energia geminiana, né, Plutão em Aquário, Mercúrio junto de Urano, fala muito da gente trabalhar a mente. A gente trabalha a mente através do quê? Dos livros, do conhecimento, dos estudos, da leitura. Eu sei que cada um tem uma realidade, eu sempre reforço isso aqui. Mas dentro da realidade possível de cada um, o quanto a gente pode direcionar um pouco da nossa energia para essas questões, sair um pouco, né, essas viralizações aí, dessas coisas assim que nós tem acontecido tanta coisa maluca, né, no nosso país, assim, de tantas reflexões que a gente nunca imaginou ter, assim, né, e eu acredito que às vezes a gente perde também tempo com isso e a gente pode buscar mais conhecimento, né, ao invés de ficar dando holofote, palco para coisas que é óbvio que a gente precisa cobrar, mas é óbvio também que a gente precisa também saber o jeito certo de falar disso, né? E, além disso, toda essa energia intelectual também gera a nossa energia de se comunicar com pessoas. Então, a partir de quinta-feira tá ótimo ali um movimento super de trocas, interações. Às vezes converso com aquela amiga que, nossa, traz aquele insight, que traz aquele impulso, que traz aquele... Sabe? Gente, eu uso muito das minhas amizades pra trazer essa energia de impulso, assim, de ideias pra mim. Graças a Deus, né? Tem uma rede muito legal pra isso. Mas usem das redes de vocês pra conseguirem trazer esses novos insights. E aí, no final de semana, a mente pode ficar muito fritante, então cuidado um pouco com isso, né? De agir na impulsividade, mas também usem disso pra trazer mesmo esse boom mental ali para trazer novas ideias, novos insights. Então, a gente vai falar melhor disso no dia a dia lá no grupo. Não esqueçam que a gente tem uma comunidade no WhatsApp que tem quase 700 pessoas e que todo dia eu mando um áudio complementando tudo que eu falo aqui, mas de uma forma muito detalhada para vocês se guiarem melhor nos dias. Manda aqui uma mensagem se você ainda não tá no grupo, é gratuito e eu te mando o link para você entrar. É o grupo mais útil da sua vida que você vai ter, pode ter certeza disso. E aí, gente, quando chega no sábado, 2h37, a Lua chega em Touro, últimos dias da Lua minguando, e que vai trazer ali, um assentamento um pouco pra nós, pra gente não ficar tanto ali, pé no chão, pé na terra. É um final de semana, principalmente da tarde de sábado pro domingo, que ajuda muito a gente a aterrar essas ideias, a realmente processar tudo isso. Então, gente, só para mostrar as imprevisibilidades que eu passo sendo criadora de conteúdo, porque eu sou astróloga, mas eu sou empresária, empreendedora e sou criadora de conteúdo também, né? E, gente, a bateria do celular acabou, eu achei que não tinha gravado nada, eu quase tive um treco aqui, mas não, a reflexão tá feita, porque era essa mensagem que precisava chegar para vocês. Mas eu estava falando que no final de semana, a partir dessa Lua entrando no signo de Touro ali na parte da tarde do sábado, e principalmente no domingo, é um movimento também de descanso, gente. É um movimento da gente assentar as ideias, da gente aterrar e da gente descansar. Se você puder tirar o domingo para descansar o corpo, descansar a mente, que vai ter acelerado bastante nos últimos dias, descanse. É um movimento que a gente vai precisar repor essas energias, recarregar essas energias. Domingo, começar a segunda-feira também devagar, gente. Vai ser um movimento importante, eu vou avisar isso lá no grupo do WhatsApp, mas já fica aqui a dica pra vocês, porque depois, aí sim, a partir da terça-feira com a Lua Nova em Gêmeos, aí bora, a gente vai fazer todas essas agilizações. Mas no final de semana, principalmente domingo, sábado pra frente, né, da tarde pra frente, e no domingo, descansem dentro do possível. No domingo, vai vir um barulho aí, gente. Isso daqui vocês já entenderam, né, que é esse canal, né? A gente faz do jeito que é pra ser, com a vida real acontecendo. Ó, vamos esperar passar? Igual domingo. Passou, gente. Passou. E aí, no domingo, a gente vai ter 2 movimentos planetários também importantes acontecendo. Mercúrio vai sair de Touro e entrar em Gêmeos. Esse é um movimento que acontece com mais frequência, né? Porque Mercúrio é rapidinho e é um Mercúrio que vai ficar legal, vai ajudar a gente a ter mais essa agilidade. Mas a gente vai ter uma movimentação planetária acontecendo, que é Saturno entrando em Áries, que esse é babadeiro.
Esse eu venho falar, porque ele já anuncia o fim do retorno de Saturno da galerinha que nasceu entre 93, 94, 95, 94, 95 e 96. E pega já a galera de 96, 97, 98, já dando sinais de tipo assim, olha, gente, estou chegando pra vocês. Um movimento ali de muito amadurecimento. Normalmente acontece quando a gente tem ali o nosso começo dos 28, principalmente 29 e 30 anos, que é quando pra astrologia a gente realmente vira adulto e a gente tem que assumir responsabilidade, se dedicar e se disciplinar com alguma área da nossa vida que fica mais forte. Então esse Saturno em Áries, eu vou comentar dele na semana que vem, que ele já chega fazendo um bom aspecto com Mercúrio em Gêmeos, mas enfim, a gente vai conversar disso por partes, tá? Porque essa dança das cadeiras vai começar a acontecer muito forte, principalmente a partir da semana que vem. Então, Saturno vem em Áries, Mercúrio em Gêmeos, Júpiter vai finalizar a sua passagem de 1 ano por Gêmeos e vai entrar em Câncer. Em julho vai ter Urano entrando em Gêmeos. Enfim, quem assistiu Vibes do começo do ano, quem participou do evento Vibes do ano de 2025, volta lá e revê o que eu falei. É agora que essa dança de cadeiras começa. É um ano de mudanças e essas mudanças começam a partir de agora. Eu desejo que sejam mudanças para cada vez mais chegarem perto dos potenciais que cada um tem, do que cada um merece viver, do que cada um precisa acessar aí de coragem para fazer essas transformações na nossa vida, que com certeza tá levando a gente para aprender algo mais, para viver coisas novas, para evoluir, né? Então eu desejo que essas inquietudes levem vocês a movimentos muito, muito, muito transformadores e positivos na vida de vocês. Aonde que vocês têm aquário no mapa? Me conta aqui, que é onde tá acontecendo essa lua minguante. Ou touro também, se você não pegou aí os vídeos passados em que eu falo da energia taurina, que é onde está acontecendo todo esse movimento de Urano, também pode deixar aqui, mas lembrem, tragam a visão de vocês, não esperem respostas prontas. Aqui é só um insight, gente, é só pra gente conversar, bater um papo, mas tragam aí do que vocês estão sentindo com tudo isso. Eu super agradeço. Se você ainda não conhece meu trabalho, fica aqui para você conhecer e a gente se fala semana que vem, ao longo da semana no grupo. Um beijo, uma ótima semana para nós.